Olha só, cumprindo nosso trato então, esse é o momento de discutir as vasculites que envolvem prioritariamente vasos de calibre pequeno. Lembrando que essas nossas discussões são das vasculites primárias, né? Aquelas que não estão relacionadas a outra doença propriamente dita. Por exemplo, lúpus tem envolvimento vascular, pode dar vasculite de vaso pequeno, artrite reumatoide pode ter vasculite de vaso pequeno, enfim. A ideia aqui é discutir as primárias. Esse grupo aqui, as vasculites de vasos pequenos, é o que tem um potencial de ter mais manifestações clínicas, porque caramba, está pegando vaso pequenininho. Geralmente o sintoma tende a ser mais precoce, né? Envolvendo vasos pequenos. O vaso maior ainda tem um tempinho, tem uma reserva, mas o vaso menor não. Então aqui as manifestações costumam ser ricas. É muito frequente a gente encontrar coisas parecidas dentro das doenças que envolvem prioritariamente vasos de calibre pequeno. Olha só, lembrando que é prioritário. Elas podem envolver vasos de calibre maior, como calibre médio, por exemplo. Mas o que é frequente a gente encontrar? Envolvimento da pele, envolvimento de nervos periféricos, porque os vasos de pequeno calibre nutrem os nervos periféricos. É comum encontrar manifestações pulmonares, renais, porque envolve os pequenos vasos pulmonares e renais. Então, todas são situações que podem ocorrer nessas doenças. Manifestações inflamatórias constitucionais, cara, qualquer vasculite pode ter, certo? Então, muita atenção, porque quando a gente discute essas doenças, cada etiologia específica, cada entidade específica, é interessante a gente perceber o jeitão da doença. Porque, grosso modo, uma série de manifestações são compartilhadas entre elas. Mas cada uma delas tem o seu jeitão. E é esse jeitão que a gente tem que conhecer. Esse jeitão, tem um laboratório jeitão também, isso a gente tem que perceber nessas doenças. Tudo bem? Para a nossa discussão, eu vou valorizar duas doenças, na verdade. Na verdade, é um grupo e uma doença. Existem outras? Existem. A gente já discutiu, por exemplo, a púrpura de Henoch-Schönlein. A púrpura de Henoch-Schönlein é uma vasculite muito comum na criança, é a vasculite mais comum da infância. A gente discutiu lá na aula de pediatria, na aula de hemostasia, e a gente vai falar sobre ela também na aula de resolução de questões. Crioglobulinemia, mesma coisa, né? Nas questões a gente fala um pouco sobre ela. Mas aqui é mais interessante a gente valorizar aquilo que mais aparece na prova. Senão as mensagens ficam muito variadas e a gente se perde. O que mais aparece na prova? Cara, muita atenção para isso aqui, ó. As vasculites relacionadas ao ANCA e a trombongite obliterante. Esse grupo e essa doença são tudo o que há dentro das vasculites que envolvem os vasos pequenos no cenário das provas de residência. A gente tem que dar predileção, óbvio, pelo mais bacana, né? Essas aqui a gente lembra sempre. As vasculites relacionadas ao ANCA, a gente lembra sempre. A gente quer sempre encontrar uma doença dessas na vida. Nos outros, infelizmente, né? Mas, enfim, a gente vai se deparar com ela, vai pensar nela em algum momento. A gente gosta muito de pedir o exame ANCA. Lembra dele? Lembra, né? Lembra, tá aqui, ó. Não é ele ainda aqui, não. Isso aqui é o substrato da ideia do ANCA. Lembra o que é o ANCA? O ANCA é o anticorpo anticitoplasma de neutrófilos. É que existem algumas vasculites que acontecem por uma resposta imunitária, óbvio, e que a gente consegue detectar alguns anticorpos contra proteínas que estão no citoplasma dos neutrófilos. Esses anticorpos, genericamente, recebem o nome de ANCA. Tem várias proteínas possíveis, mas a gente alberga todas dentro desse codinome. Esse anticorpo, ele pode ser identificado, sim, pode. Ele está lá, ele aparece lá, ele se liga ao citoplasma do neutrófilo do indivíduo. Ele é produzido para aquilo, ele pode ser identificado. A ideia dele é chegar lá e, encontrar o neutrófilo do cara. Esse grupo de doenças traz consigo essa característica de ter esse anticorpo contra alguma proteína do citoplasma do neutrófilo do indivíduo. Lembra quem são elas, não lembra? Lembra? Pois é. Elas até mudaram de nome recentemente. Famosíssima, ó, granulomatose de Wegener. Mudou de nome. Mudou. Já há um tempinho que o nome certo dessa doença é granulomatose com poliangiite. Mas preservemos o nome Wegener, porque é assim que ela é conhecida nos rounds de medicina,
nos rounds da enfermaria de clínica médica, e muitas provas usam esse termo ainda, mas atenção com o nome granulomatose com poliangeite. Já tem prova usando só esse termo. Uma outra muito famosa desse grupo é a poliangeite microscópica. Envolvem vasos microscópicos. E o último representante desse grupo é a famosa angeite de Churg-Strauss. Lembra dela, né? Angeite de Churg-Strauss, que também mudou de nome, tem um substrato anatomopatológico um pouquinho parecido até com a granulomatose de Wegener, mas é diferente. O nome dela, atual, o nome recomendado é granulomatose com poliangeite e eosinofilia, porque os eosinófilos são células efetoras importantes do processo inflamatório da angeite de Churg-Strauss. Tudo bem? Então, muita atenção, é interessante a gente conhecer os nomes novos, recomendados, porque tem sido abordado em prova dessa forma. Então, essas são as doenças que têm em comum a característica de possuírem anticorpos que são direcionados a proteínas que estão dentro do citoplasma de neutrófilos. Essa é a característica dessas doenças. Elas também são chamadas, na prática médica, de doenças pauci-imunes. Como assim pauci-imune, Fabrício? Você tem um anticorpo contra o citoplasma do neutrófilo. É que assim, cara, esse anticorpo é um marcador que a doença existe. Mas essas doenças não têm, por exemplo, deposição de imunocomplexo na parede dos vasos. Como tem a púrpura de Enoch-Schlein, como tem a crioglobulinemia, não tem. Elas são vasculites sem deposição de imunocomplexos. Por isso elas são chamadas de pauci-imunes. Tudo bem? Então todas elas têm relação com o ANCA, a gente pode encontrar a presença desse anticorpo. Uma outra coisa legal dessas vasculites aqui é que elas envolvem vasos de pequeno calibre, pequenininho. E como envolvem vasos de pequeno calibre, são essas aqui, as vasculites que habitualmente se associam à famosa síndrome pulmão-rim. O cara inflama capilar pulmonar, porque é o vaso pequenininho, e inflama os vasos que nutrem o glomérulo, as arteríolas renais. Esses indivíduos podem ter envolvimento vasculítico importante do pulmão e do rim, famosa síndrome pulmão-rim. Esse grupo de doença é importante. É muito importante. Seria muito bom, Fabrício, se a gente conseguisse identificar esse anticorpo, né? A gente consegue, a gente pede para dosar, não pede? Pois é. Essa dosagem utiliza a metodologia de imunofluorescência indireta. Ai, meu Deus, eu odeio laboratório. Não. A imunofluorescência indireta, a famosa IFE, ela é feita da seguinte forma. A gente pega um anticorpo que vai se direcionar contra esse anticorpo. Olha só, eu sei que tem um anticorpo lá no cara, né, que vai direcionar ao citoplasma do neutrófilo. Mas a gente vai produzir um anticorpo contra ele e vai marcar esse anticorpo com flúor, ou com alguma molécula que emita luz, enfim, que tenha fluorescência. Esse anticorpo, geralmente verdinho, né, vai se ligar ao anticorpo anticitoplasma de neutrófilo e a gente vai conseguir identificar, opa, ficou verdinho, é sinal que tem a presença do ANCA. Tudo bem? Então a gente libera no corpo do indivíduo um anticorpo anti-ANCA. Se der positivo, pronto, o teste do ANCA foi positivo. Legal? É assim que a gente dá esse diagnóstico. Fácil, né? Pois é, mas tem mais coisa. Lembra, né? Fácil, cara, muito fácil. É que na hora que esse anticorpo se liga ao ANCA, o anticorpo do laboratório, ele vai pintar o neutrófilo de verde. Dependendo de como ele pinte, a gente vai pensar mais numa doença ou noutra. Lembra disso? Pois é. Pode ser que ele pinte o citoplasma inteiro do neutrófilo. Pode ser que ele pinte só a região perto do núcleo, né? Esse núcleo do neutrófilo, que é polilobulado, né? Dependendo do padrão, a gente vai pensar numa coisa ou noutra. Entendeu? Às vezes o ANCA, o anticorpo, ele é direcionado contra várias proteínas do citoplasma. Às vezes é contra um grupo pequenininho de proteínas que fica perto do núcleo. Quando ela é direcionada para várias proteínas do citoplasma, a gente dá o nome de ANCA-C. É o ANCA citoplasmático, ou também chamado ANCA clássico. Quando o ANCA é direcionado para a região em volta do núcleo, a gente chama de ANCA-P, de ANCA perinuclear. Essa informação é muito valiosa. Na prática, a gente pede no laboratório assim, dose o ANCA.
E ele diz se o padrão é citoplasmático ou perinuclear. E inclusive dá a titulação do anticorpo, assim, olha, a quantidade é X, é Y e tal. Mas o mais valioso é observar o padrão, se é citoplasmático ou perinuclear. E por que isso? Né? Por que a gente quer sempre saber o padrão? Cara, porque pode ajudar muito. Sabe por quê? Se eu estiver diante de uma vasculite e o resultado for um ANCA com padrão citoplasmático, isso é praticamente igual à granulomatose de Wegener. Ele é muito específico da granulomatose de Wegener. Pode acontecer em outra doença? Até pode, vai, até deficiência de alfa-1-antitripsina, que causa DPOC. Pode ter um ANCA C positivo? Pode. Mas ele tem uma especificidade boa, e a gente vê muito frequentemente na granulomatose de Wegener, muito mesmo. Às vezes a gente encontra o ANCA C e até fica na dúvida, será que foi feito mesmo para a granulomatose de Wegener, esse anticorpo e tal? A gente pode ir além, sabia? Além de fazer imunofluorescência indireta e descobrir o padrão do ANCA, a gente pode tentar descobrir quem é esse anticorpo, quem é o ANCA do indivíduo. Se o ANCA for dirigido a antiproteinase 3, ou a proteinase 3, né, e aí o nome dele vai ser antiproteinase 3, isso é altamente específico da granulomatose de Wegener, deve ser a doença mesmo. Tudo bem? Então, se a gente quiser refinar o método, veio um ANCA com um padrão clássico, com padrão citoplasmático. Como que eu tenho mais certeza ainda que isso pode ser granulomatose de Wegener? Identificando o anticorpo. Se o ANCA, se o anticorpo for antiproteinase 3, deve ser mesmo. Beleza? Legal, né? Pois é. Um outro padrão é o padrão perinuclear. Esse pode ser Wegener? Até pode. Eventualmente a gente encontra no Wegener também. Mas na maioria das vezes a gente acaba encontrando associado às outras doenças. Ou a polangite microscópica ou a angite de Churg-Strauss. Beleza. Esse é menos específico, menos sensível também. Quando a gente quiser refinar, a gente pode fazer a mesma coisa que fez aqui, identificar qual é o anticorpo específico. E geralmente, quando ele está associado a uma daquelas doenças, o anticorpo específico é o antimieloperoxidase. Então, se eu quiser refinar o ANCA com padrão perinuclear, ver se está certo mesmo, se não é um erro laboratorial, a gente dosa o antimieloperoxidase. Se vier alterado, é um ANCA padrão perinuclear mesmo, chance elevada de ser polangite microscópica ou angite de Churg-Strauss. Beleza? Muita atenção com o ANCA. Existe um terceiro padrão, chamado padrão atípico, que é quando mistura as coisas. Mas isso não vale muito a pena, pode estar presente em várias doenças, inclusive nessas aqui. O importante é a gente conhecer os padrões típicos. Tudo bem? Por isso essas doenças são chamadas doenças ANCA-relacionadas. Sacou, né? Pois é. Agora olha a cara delas. Granulomatose de Wegener. Cara, essa doença aqui, que agora é chamada de granulomatose com poliangeite, ela tipicamente envolve quem? Opa! Doenças que envolvem pulmão e rim, né? Mas aqui tem um detalhezinho. É muito pulmão. Rim um pouquinho menos. Praticamente todos os indivíduos têm envolvimento do sistema respiratório. O rim vai quase praticamente. 95% tem envolvimento respiratório, 80% tem envolvimento renal. Mas pega pulmão e pega rim. Na verdade, eu estou falando até pulmão, mas já troquei até para o sistema respiratório, porque essa é a verdade. É que a doença pode afetar o trato respiratório como um todo, tanto vias aéreas superiores quanto vias aéreas inferiores. E o quadro pode ser dramático em qualquer local. Sim. No nariz, por exemplo, o cara pode ter rinite, sinusite crônicas, supurativas e tal, otite média crônica. Mas o que muitas vezes chama atenção é o caráter destrutivo da doença, com ulcerações. É uma inflamação necrotizante. O cara pode perder tecido. Uma imagem que não raramente se observa é isso aqui, ó, desabamento do nariz em cela. Muitas vezes aparece lá como caracterização da questão. Na verdade, essa ulceração nada mais é do que acontece no resto do corpo do indivíduo. É vasculite necrotizante. Na pele, por exemplo, o cara pode ter ulcerações. Isso é comum, muito frequente nas vasculites de vasos pequenos. Tudo bem? Então, Wegener, muita atenção, granulomatose com polangite, muita atenção para o nariz em cela, para o nariz desabado. O que acontece no nariz pode acontecer no pulmão também, adivinhe. O cara pode ter nódulos pulmonares, cavitação, pode ter hemoptise,
Pode ter envolvimento de capilar? Até pode, embora a manifestação mais comum, estatisticamente, seja inflamação da região subglótica com estenose de via aérea. Essa é a manifestação mais frequente nos pacientes com granulomatose com poliangeite. Mas a que assusta mesmo a gente é essa aqui, né? É o indivíduo tendo nodulações pulmonares múltiplas, muitas vezes cavitadas, pelo aspecto necrotizante. Faz diagnóstico diferencial com quem? Com ela, tuberculose. Viu só como às vezes não é legal a gente ficar tratando empiricamente tuberculose, seja o que Deus quiser? Se resolver tratar empiricamente, tem que ficar de olho, porque pode ser outra doença. Tudo bem? E aqui, cara, o quadro nem sempre é bonzinho, não é devagarinho. A doença pode explodir de uma hora para outra. Um quadro constitucional importante, febrão, piora do estado geral, enfim, enquanto o sistema respiratório está sendo agredido. Os rins podem sofrer para valer. O indivíduo pode desenvolver glomerulonefrite rapidamente progressiva, às vezes com perda rápida de função renal. E a gente tem que correr no tratamento. Enfim, um monte de coisa pode acontecer, a cara da doença é isso aqui. Envolvimento de vias aéreas superiores, sistema respiratório inferior e rins, embora a gente saiba que pele possa ser envolvida, a gente sabe que articulações possam ser envolvidas. O indivíduo pode ter envolvimento de tecidos periorbitários, sim. Proptose é uma manifestação não incomum da doença. Esse aspecto de muita inflamação nos tecidos periorbitários. Isso é granulomatose de Wegener. É uma doença que chama muita atenção, salta aos olhos as manifestações clínicas da doença. Tudo bem? Como que a gente dá o diagnóstico de granulomatose de Wegener? Cara, os dados clínicos são importantíssimos, importantíssimos. Então a história de quadro rinocinusal com piora progressiva, caráter agressivo, manifestações pulmonares suspeitas com hemoptise, nodulações com ou sem cavitação, envolvimento renal eventual, enfim, isso levanta suspeita clínica. E quem ajuda muito a gente mesmo é o ANCA. Ajuda muito, cara. Muito, muito, muito. Principalmente identificando o padrão clássico, o padrão citoplasmático, o ANCA-C. Ah, Fabrício, eu sei que o ANCA-C pode ser outra coisa. Eu posso refinar? Posso identificar quem é o ANCA, quem é o anticorpo. E a gente vai pensar muito em Wegener se esse anticorpo foi antiproteinase 3. Então a gente pode dosar a antiproteinase 3. Agora olha para mim uma coisa muito legal, olha só. O ANCA aqui na granulomatose com poliangeite, o ANCA aqui na granulomatose de Wegener, ele ainda tem uma outra utilidade. É que ele se correlaciona com a atividade da doença. Pois é. No começo, quando a doença está muito agressiva, o nível está lá em cima. A gente começa a tratar e o paciente vai melhorando, o nível vai caindo. Isso acontece com o ANCA com padrão citoplasmático, aqui no Wegener. O ANCA com padrão perinuclear, das outras doenças, ele não sofre influência da doença, não. Se tiver alto, fica alto, não quer dizer nada. Se tiver baixo, fica baixo, não quer dizer nada. Tudo bem? Então, o ANCA com padrão citoplasmático ajuda também na monitorização clínica. Legal, né? Beleza. Então, volta para cá. Isso aqui já pode ajudar a gente a presumir o diagnóstico, começar a tratar o indivíduo. Enfim, existem critérios, mas não vem ao caso. Mas, às vezes, a gente precisa de biópsia, precisa de anátomo patológico para definir o diagnóstico mesmo. Tudo bem? Então, o diagnóstico presuntivo pode ser feito até o ANCA com padrão citoplasmático, mas a biópsia muitas vezes acaba sendo necessária. A doença é agressiva e o tratamento tem que ser agressivo. E geralmente é feito em combinação de corticoide e outro imunossupressor, como ciclofosfamida, em doses altas, por vezes precisa pulsar o paciente, e fica com um longo tempo com dose elevada, com redução progressiva dos fármacos. Tudo bem? A ideia aqui não é a gente se debruçar sobre o tratamento, mas entender as linhas gerais. Beleza? Essa é a granulomatose de Wegener, vasculite ANCA relacionada. Outra que vem logo em sequência, que tem algumas manifestações parecidinhas, é a poliangeite microscópica. Parecidinhas não mais ou menos, é que aqui puxa o pulmão rim mesmo. Essa daqui é a principal causa de síndrome pulmão rim nessas vasculites. É a principal. Porque, olha o nome, é a poliangeite microscópica, os vasos microscópicos, pequenininhos, tal. É ela que dá capilarite. É ela que envolve o rim, dá capilarite, o cara sangra, tem hemorragia alveolar. Os capilares ficam inflamados e sangram para dentro do alvéolo. Vai envolver os pequenos vasos do rim, gerando glomerulonefrite. Juntando essas duas coisas, sendo pulmão rim clássica. Hemoptise, infiltrados pulmonares, hipoxemia, hematúria, cilindros hemáticos, alteração da função renal, às vezes com glomerulonefrite rapidamente progressiva. Enfim, manifestações renais e respiratórias são muito frequentes na poliangeite microscópica. Pode ter mais coisa? Pode, porque todas elas podem ter. O cara pode ter mononeurite múltipla,
Pode ter lesão cutânea com púrpura palpável, envolvimento articular, tudo isso pode acontecer na polengite microscópica. Mas a grande suspeita, o que faz a gente pensar mesmo na doença e correr atrás do diagnóstico é encontrar um indivíduo com síndrome pulmão-rim. Levanta muito essa hipótese, muito. Tudo bem? Nessa doença aqui, o diagnóstico tem as mesmas linhas do que a gente fez na granulomatose com polengite. Dados clínicos são importantes. Encontrei um paciente com síndrome pulmão-rim, geralmente é por onde a gente começa a investigação. ANCA, pediram no laboratório. O laboratório avisou, opa, tem um ANCA assim com padrão perinuclear. Ih, cara, pode ser polengite microscópica. 70% a 80% dos casos tem o teste positivo. E aí, se a gente quiser refinar, a gente dosa, pede para dosar, identificar a antimieloperoxidase, que é o ANCA desses pacientes. O anticorpo é exatamente esse. Tudo bem? Aí a possibilidade do diagnóstico fica maior ainda. Via de regra, precisa da biópsia para confirmar os achados e excluir outras doenças, mas com um ANCA positivo nesse cenário, a gente já pensa muito nessa possibilidade, mas muito mesmo. É uma doença agressiva, pode gerar glomerulonefrite rapidamente progressiva e por isso o tratamento é tão agressivo quanto do Wegener. Corticoide e imunossupressor adicional, geralmente a ciclofosfamida. Tudo bem? Então, grande diferença da polengite microscópica quando a gente compara com a granulomatose de Wegener, a polengite com a granulomatose com polengite, além do ANCA, obviamente, mas grande diferença clínica é que aqui os indivíduos têm um potencial de ter mais capilarite, ter mais hemorragia alveolar que no Wegener, que a gente observa nódulos que podem cavitar e tal. Tudo bem? Essa é a grande diferença clínica. Tem outras, por exemplo, os nervos periféricos são mais afetados na polengite microscópica que na granulomatose com polengite. Mas o mais importante é lembrar da manifestação respiratória. Tem muito mais hemoptise aqui que na granulomatose com polengite, na granulomatose de Wegener. Beleza? Tudo bem? Tá cansado de pulmão-rim, né? Ai, que canseira. Meu Deus. Vai ver essas duas, pulmão-rim. Ainda tem mais uma. De novo esse negócio de pulmão-rim. A famosa angite de Churg-Strauss, ou a granulomatose com poliangeite e eosinofilia. Tem pulmão-rim aqui? Cara, também tem, né, uma característica delas, mas aqui é diferente. É diferente. O indivíduo também já estava de saco cheio, falou assim, peraí, cara, ativo vasculite necrotizante, a outra pegando pequenos vasos. Por que saco? Deixa eu tentar controlar isso com outra célula. Aí ele manda eosinófilo. Essa inflamação aqui tem o eosinófilo como carro-chefe na lesão vascular. E pelo fato de eosinófilo ser o carro-chefe, o que aconteceu? Mudou o nome da doença? Sim, tudo bem, mudou o nome da doença. Granulomatose com polengite e eosinofilia, beleza. Mas como tem eosinófilo, cara? Eosinófilo, asma. Asma. Aquela que chia do corticoide, bronquidilatador, asma. Essa é uma manifestação muito valiosa na granulomatose com polengite e eosinofilia. Os pacientes muitas vezes abrem o quadro assim com asma, parece que tem asma, vai tratando asma. E lá na frente descobre que não era asma, não. Lá na frente descobre que o cara tinha, na verdade, o que ele tinha era angite de Churg-Strauss. Muitas vezes vem até acompanhado de sintomas rinocinusais. O cara tem rinite, polipose nasal, enfim. Tudo isso pode acontecer. O cara pode ter, de fato, manifestações sugerindo que seja atópico. E por que isso acontece? Porque o carro-chefe da inflamação da doença é o eosinófilo. A inflamação eosinofílica vascular chama muita atenção. Às vezes, o cara até tem sintomas respiratórios mais à frente, né? A gente dá diagnóstico de outra forma, por acaso da doença, lá na frente aparece. Mas na maioria dos casos, a asma e sintomas rinocinusais antecedem o diagnóstico da vasculite em alguns anos. Sacou então, né? Volta aqui. Olha aqui. Cara, aqui pode ter sido pulmão-rim também, está envolvendo pulmão, tá, beleza, né? Legal. A grande diferença aqui é o eosinófilo. E como tem o eosinófilo, o indivíduo habitualmente manifesta asma e sintomas sinusais. É rinite, sinusite e asma, parece uma coisa banal, e não é. Então, muita atenção com a angite de Churg-Strauss, porque ela é um pouquinho diferente das outras. Essa informação tem que ser valorizada. Tudo bem? Volta para cá. Então, olha só, pode ser só isso? Cara, poder até pode, mas o eosinófilo tem muito poder. Tem muito poder. O eosinófilo pode agredir pra caramba o parênquima pulmonar. Lembra da síndrome de Loeffler? Lá das parasitoses intestinais, as parasitoses que fazem o ciclo pulmonar de luz, lembra?
O verme está lá, pode ser o Necator, Ascaris, Strongyloides, Ancilóstoma, lembra da regra pneumônica NASA? Lembra? Pois é. Esses eumintos levam o eosinófilo lá para o pulmão, passando pelo pulmão, e geram infiltrados pulmonares. O eosinófilo acaba com o pulmão desses caras. Caramba, se aqui tem inflamação vascular com a eosinofilia, o eosinófilo banhando o pulmão, o que pode acontecer? Pode ter infiltrado pulmonar. Isso é uma outra manifestação que vira e mexe acontece na angite Churg-Strauss. O cara pode ter capilarite, como a gente viu na polangite microscópica, e pode ter hemorragia alveolar. Cara, pulmão rim. Beleza. Pode ter glomerulonefrite? Pode ter. A eosinófilo não é assim, abobalhado, não. Ela é mais branda, de fato, do que a gente pode ver na granulomatose de verme, granulomatose com polangite, ou na polangite microscópica. É mais branda, mas pode acontecer. E outras coisas, envolvimento de nervos periféricos, pode? Pode sim. Isso é fenômeno habitual, né, nas vasculites de pequenos vasos. Beleza? Tudo bem? Como é que dá diagnóstico? Parecido com as outras. Dado clínico importante E o ANCA é importante? Claro. E aí qual é o padrão mais frequente? O padrão perinuclear. Se dosante mieloperoxidase, tradicionalmente vem positivo. Mas vira e mexe a gente vai precisar de biópsia para confirmar o diagnóstico. Beleza? Como é que trata essa daqui? O tratamento aqui é mais tranquilo. A doença, de fato, é um pouco mais branda. Ela é muito mais rara, mas é mais branda. O tratamento é feito corticoide sistêmico. Tudo bem? Muitas vezes demora para abrir o quadro, até por isso. O cara tem asma, fica tomando corticoide e estabiliza um pouquinho a doença. Quando a inflamação ficar mais pronunciada, que precisa de mais corticoide, é que a doença aflora para valer. Beleza? Então, cara, a gente fez aqui um overview sobre as doenças vasculares que envolvem vasos de pequeno calibre associadas ao ANCA. Característica básica delas, a potencialidade de gerar síndrome pulmão-rim. Granulomatose de Wegener, que hoje é chamada granulomatose com poliangeite. Angite de Churg-Strauss, que hoje é chamada granulomatose com poliangeite e eosinofilia, que é o grande diferencial da doença. E a poliangite microscópica, que também é chamada de PAN. Mas é um PAN com M maiúsculo. É PAN com M, porque ela não quer se misturar. Quando a gente discutiu as vasculites de vasos médios, eu falei, olha, atenção, com uma doença. O nome dela é de um jeitinho. Isso vai ser importante em algum momento da nossa vida. Vai ser agora e depois vai ser mais ainda na hora da prova. Lembra que doença era essa? Lembra que doença era? Ela é a poliarterite nodosa, lembra? Cara, a poliarterite nodosa, ela queria ser a poliangite microscópica, mas ela não consegue. Ela queria envolver só vasos pequenos, mas não consegue. Não consegue. Ela pega vasos de calibre intermediário, gera aqueles nódulozinhos, né, no vaso e tal, parece um nódulo, né, um aneurisma e tal, e ela é a PAN com N. Cuidado, cara. A PAN com N, a poliarterite nodosa, é completamente diferente da PAN com M, poliangite microscópica. Aquela lá é a doença chique, especial e tal. Essa daqui é michuruca. São graves, hein? Mas assim, aquela lá é que tem as manifestações bonitinhas e tal. Essa aqui é grosseira. Não são iguais. Não são. Então, muito cuidado nessa. O diagnóstico é PAN. Cuidado. É com N ou com M? Eles não se misturam. Não se misturam. E prova disso está nesse slide. Vai ficar mais claro. A poliarterite nodosa não tem nada a ver com ANCA. Nada, nada, nada. Zero. Nada a ver. E tem mais. A gente sabe. Sabe sim. É que a poliarterite nodosa, cara, não dá síndrome pulmão-rim. Não dá. E por que ela não dá? Tem várias formas de saber disso. Na aula de vasculite de vasos médios, a gente lembra duas, né? Mas tem uma terceira. Lembra quais são as duas formas que a gente discute na aula de vasculite de vasos médios? É assim, ó. É que a poliarterite nodosa pega vasos médios, não pega o vaso pequenininho, michuruquinha, pequenininho. Como ela não pega o vaso pequenininho, ela não dá capilarite. Não dá. Ainda que ela possa envolver o rim, mas o envolvimento do rim é por mexer na artéria renal. Ela não mexe nos vasos glomerulares. Então ela não dá assim no pulmão-rim para valer com sangramento. Não dá. Não dá. Quem dá é a poliangite microscópica, porque mexe no capilar pulmonar, nos vasos glomerulares e tal. Ali é outra história. Essa é uma justificativa. A outra é porque eu sou pneumologista de formação e nunca vi na minha vida. Nunca vi poliarterite nodosa. Por quê? Porque não mexe no pulmão, cara. Quero distância. Sai daqui, não, sai. Quero distância.
Essa é a segunda justificativa para a poliarteritinodose não causar síndrome do pulmão-rim. Causa ou consequência não importa, é fato. Agora tem a terceira. A terceira, cara, é uma justificativa que, assim, não tem como discutir. Não tem. Impossível. A poliarteritinodose com N não causa síndrome do pulmão-rim. Não causa. Por quê? Cara, isso a gente aprende lá na escola. Porque antes de P, não se usa N. Não é verdade? PAN-pulmão, não. Se escrever PAN-pulmão, não pode. Porque a PAN com N, o N não pode vir antes do P. Não é verdade? Pois é. O P, ele tem que ser antecedido pelo M, da poliangeite microscópica. Que péssimo, hein? Que coisa triste. Pois é, isso ajuda, né? É importante para a gente lembrar de características da doença umas bobeiras como essa. Então, antes de P do pulmão, tem que escrever o M, não pode ser o N. N não pode ir antes de P. Então, não é PAN com N pulmão, não, é PAN com M pulmão. PAN pulmão rim com M. Beleza? Muita atenção para essa diferença. Tudo bem? Essas são as doenças ANCA-relacionadas. Legal, né? Pois é. Agora vai ficar mais legal ainda. Mas muito legal. Porque essa é uma doença, é um shot de informação. É um shot assim, ó, pum! Aprendo tudo. Essa é uma doença que aparece muito na prova e é uma doença angustiante. Trombogite obliterante, também conhecida como doença de Buerger. Essa doença não tem nada a ver com a doença de BG, né? A doença de BG, deposição de IgA no rim e tal, com hematura e tal, esquece. Buerger. Essa doença é uma doença que tem uma peculiaridade que chama muita atenção, cara. É que para ter essa doença, a gente precisa fumar. Tem que fumar. Tem que fumar. O cigarro é o grande fator de risco da doença. Tem que falar dela queimando cigarro. Tem que falar assim. Praticamente é restrita a gente que fuma. E o que essa doença traz para o indivíduo? Cara, é terrível. É uma vasculite, mas que tem pouca inflamação. Diz assim, o cara tem sintomas sistêmicos e tal. Não, tem pouquinho. Olha lá, ó, pequenininha inflamação, pouquinho. O que ele tem mesmo é trombose. Tem fenômenos trombóticos em pequenos vasos. Que caos, que droga. Pois é, um caos mesmo. Olha a cara da doença. É essa daí. A cara da doença está lá no pé, no dedão do cara, no dedinho, da mão e tal. O indivíduo sofre com perda de substância na periferia, por isquemia de dígitos. Doença da microcirculação extremamente relacionada ao cigarro. Sabe como é que trata? Pare de fumar. É só assim que dá para tratar. Antiagregante e tal, cara, pode prevenir dano futuro, mas é parar de fumar. Corticóide imunossupressor não adianta não, aqui não tem muita inflamação, é basicamente fenômeno trombótico. Isquemia importante, perda de substância na periferia, amputações e tal. Tudo bem? Então, muita atenção com a doença trombobite obliterante, doença de Buerger, muita atenção. Beleza? Aparece muito na prova, e infelizmente aparece às vezes no nosso dia a dia. Tudo bem? Essas são as grandes mensagens das vasculites de vasos pequenos. As ANCA-relacionadas e a trombogite obliterante. Cara, isso é tudo que há. Não tem como perder na prova, não. É conhecer a carona das doenças. A cara, o jeitão. Beleza? É assim que a gente faz com as vasculites. Um grande abraço.